pessoal, eu sou o professor Fabrício Pessoa e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês um assunto bem importante aí na preparação de vestibulares, principalmente o Enem, que é o conteúdo de estatística. Então, assim, eu vou passar o conteúdo bem resumido e bem prático, porque muitas vezes a gente tenta teorizar muito as coisas da matemática, o negócio se torna, cada vez mais difícil. Primeiro, antes de tudo, eu convido você lá a conhecer o meu perfil profissional no Instagram, certo? Para me ajudar aí a divulgar o meu trabalho. Então vamos lá, olha só, eu apresentei aqui alguns dados, para vocês, alguns elementos, e agora a gente vai calcular os entes mais importantes no estudo da estatística. Primeiro a gente vai começar falando da média aritmética, tá certo, gente? Então, média aritmética. E essa média, gente, é nada mais, nada menos que a soma de todos os elementos, vou botar aqui, ó, soma dos elementos dividido pelo total, ou seja, pelo número de elementos, pelo número de dados que você tem. Por exemplo, nessa nossa amostra aqui, se vocês forem prestar atenção, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. Então, o número de elementos aqui para esses dados, para essa amostra, é 8. Beleza? Então, vamos lá. Se a gente fosse calcular aqui a média aritmética desse dado, tá certo? Desses dados, dessa nossa amostra. A média, gente, primeiro de tudo, claro, ela é representada ou pelo x com a barrinha em cima, ou então simplesmente pelo m. Tranquilo? Eu vou representar como x a barrazinha em cima, porque se você estiver aqui, por exemplo, se preparando para um concurso militar, lá, de fato, as provas elas vão fazer a representação da média como sendo esse símbolo, beleza? Então, olha só, a média aritmética desses dados, dessa amostra que a gente tem aqui, é a soma de tudo, então eu boto 3 mais 8, mais 3, mais 5, mais 7, mais 1, mais 1, mais 4, e tudo isso daqui eu vou dividir pelo número de elementos que a gente já falou lá atrás, que é 8. Beleza? E olha só, a soma de tudo isso aqui em cima, gente, vai dar 32. Você pode fazer com calma aí, tá certo? Então, fica 32 dividido para 8. E, gente, 32 dividido para 8, isso aqui dá 4, tá vendo? Então, 4 é a média aritmética. Vamos lá para a gente recapitular. Se teu professor, ele te cobrar, ou então a tua prova de vestibular te cobrar a média aritmética de determinados dados, tu só vai somar todos os elementos e vai dividir essa soma pelo total de elementos. Aí você vai encontrar a média. Lembrando, gente, que essa média ela também pode ser representada por um número decimal. Aqui eu escolhi, para facilitar o processo, o resultado como sendo um número inteiro. Mas a tua prova, o teu vestibular, o teu professor pode te cobrar o resultado como sendo um número decimal. Tranquilo? A segunda medida, certo, de tendência central que nós temos aqui é a mediana. Gente, a mediana ela é conhecida também como o termo do meio. Então, vou botar aqui, olha, é o termo ou elemento central. Agora, pessoal, cuidado. Ela será o termo central simplesmente de forma prática quando a quantidade, ou seja, quando o número de elementos for ímpar. Então, vou botar aqui, o número de elementos sendo ímpar. Então, nesse nosso caso aqui, como nós temos 8 elementos, então, com certeza, nós não teremos um termo central. Mas é o que a gente faz? Quando o número de elementos for par, a mediana será a média aritmética dos dois elementos centrais. E aí, olha só, pessoal, essa mediana ela é representada como sendo MD. Beleza? Olha só, então, nesse caso aqui, nessa nossa amostra, a nossa mediana seria, primeiro, gente, tem que organizar isso aqui em ordem crescente ou em ordem decrescente. Beleza? Vamos lá, então, olha só. O primeiro elemento é o 1, então vou botar ele aqui primeiro, tá vendo? Estou organizando em ordem crescente. Eita, professor, tem dois números 1, ou seja, tem dois elementos representados pelo número 1. E aí? Aí você vai colocar ele duas vezes, tá vendo? Porque ele vai aparecer, ou seja, essa é a frequência desse termo. Depois do 1, a gente tem o 3, ó, que aparece também duas vezes. Então, fica 3, 3. Depois nós temos o 4. Depois do 4, nós temos o 5. Depois do 5, nós temos o 7. E do 7, por último, nós temos o termo 8. Então, aqui organizamos tudo
em ordem crescente. Professor, pode ser em decrescente também, né? Pode. Você só tem, de fato, que organizar esses dados. Tranquilo? Vamos lá, então. Depois que a gente fez isso, eu sei que, né, são 8 termos, então eu tenho que buscar os 2 termos centrais. Aí você pode me perguntar, professor, como é que eu posso fazer para encontrar esse termo central? É só você pegar o total de elementos e dividir por 2. 8, nós não temos 8 elementos, então esses 8 elementos você vai dividir por 2. 8 por 2 dá 4. Então você vai procurar o quarto elemento. 1, 2, 3, 4. O quarto elemento é o 3. Então os termos centrais será o quarto elemento e o seu elemento da frente, tá vendo? Então nesse caso aqui, ó, o elemento 4. Portanto, a mediana desses dados, a mediana dessa amostra aqui, será 3 mais 4. Como eu quero a média aritmética, eu tenho que dividir pelo total, ou seja, sempre dividir por 2, tá certo, gente? Soma os 2 termos centrais e divide por 2. Então, isso aqui será igual a 3 mais 4, 7. 7 dividido para 2, 3,5 é a nossa mediana. Tranquilo, para vocês terem entendido, tá? E agora, por último, aqui nós temos a medida de tendência central, como sendo a nossa moda. Pessoal, a moda é o elemento que mais se repete, ou seja, o elemento que mais aparece. Então, deixa eu botar se repete, tranquilo? E aí, falando aí sobre a sua representação, a moda vai ser representada como sendo MO. Nesse caso aqui, nota, nos nossos dados, nós temos 2 números 1 e nós temos 2 números 3, tá vendo? Então, isso implica dizer que a nossa moda, naquele exemplo ali, serão os números 1 e 3. Professor, a gente pode ter 2 modas? Pode, pessoal. Quando nós temos 2 modas, esse dado, esse elemento, no caso, essa amostra, ela é chamada de amostra bimodal, tá vendo? Então, quando a gente tem apenas uma moda, é chamado de unimodal, e assim por diante. Certo? Assim como você pode ter, olha só, se eu colocasse esses dados aqui, 3, 6 e 9, isso aqui não deixa de ser uma amostra, mas ela vai ter moda? Eita, não, professor, não tem, porque nenhum se repete uma quantidade de vezes mais, ou seja, ninguém tem uma frequência diferente. Então, isso implica dizer que esse dado ele não tem moda, ele é um dado amodal. Vou botar aqui, ó, amodal. Então, a gente aprendeu até agora, né, todas as medidas de tendência central aqui, beleza? Depois que a gente fez isso, a gente vai agora estudar as medidas de dispersão. E aí, olha só, a primeira medida de dispersão que a gente vai aprender aqui é a variação. Ou melhor, né? A variação não, a gente vai aprender, a gente vai estudar a variância. Vou botar aqui, ó, variância dos nossos dados. E aí, olha só, pessoal, a variância, eu não vou explicar agora para vocês o que é que ela representa formalmente não, tá? Eu já vou apresentar para vocês aqui como é que a gente faz para calcular, certo? E aí é o seguinte, gente, se eu quero determinar a variância, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a média dos meus elementos, dos meus termos. Vamos aqui para a gente pegar os termos anteriores, ó, os termos anteriores são 3, 8, depois vem o 3 novamente, o 5, o 7, deixa eu só voltar aqui, tá, gente, para eu poder pegar esses termos, 1, 1 e 4. Então, eu vou determinar a variância desses dados, tá? Então, primeiro eu tenho que calcular a média, mas a gente viu lá atrás que a média é a soma de todos os elementos dividido pelo total, e a gente encontrou que a média desses dados é 4, certo? Depois que eu encontrei a média, o segundo passo para determinar a variância é calcular os desvios desses meus elementos, desses meus dados. E olha só, pessoal, a quantidade de desvios vai depender da quantidade do número de elementos. Ou seja, se eu tenho 8 elementos, isso implica dizer que eu terei 8 desvios. E aí, esses desvios, a gente costuma dizer que são desvios simples. Então, eu vou ter um total de 8 desvios simples. Portanto, se na minha amostra eu tivesse 5 dados, 5 elementos, eu teria um total de 5 desvios simples. Se eu tivesse 20 elementos, então eu teria 20 desvios simples. Tranquilo? E aí, professor, como é que eu vou fazer para determinar esses desvios? Olha só, primeiro eu vou calcular aqui o desvio 1. E sempre vou calcular da seguinte forma, gente, é a média,
Tá vendo? É sempre a média menos o elemento. Tá vendo? Ó, menos o elemento. Só que isso daqui eu preciso pôr em módulo. Eita, professor, não entendi. Ó. Vamos aqui para a gente calcular o desvio 1. Gente, esse desvio 1 ele está fazendo referência ao primeiro termo da minha amostra. Então, olha só, eu vou pegar a média aritmética, que eu calculei primeiro, que nesse caso aqui é 4, vou subtrair do meu elemento, que é 3, tá vendo? Porque é o desvio 1. Então, isso implica dizer que eu estou levando em consideração como sendo o primeiro desvio, o primeiro elemento, perdão, e eu vou colocar isso aqui em módulo. Professor, preciso colocar em módulo todas as vezes? Não. Por quê? É só você entender que essa diferença ela não pode dar negativa. Então, você sempre vai considerar o valor positivo. Ó, 4 menos 1, 3, tá vendo? Ou seja, se essa conta tivesse dado menos 3, você diria que o desvio seria 3 positivo, independente daquele sinal, porque o desvio ele não pode ser negativo. Tranquilo? Vamos lá, então, para a gente determinar aqui o desvio 2, por exemplo. O desvio 2 ele faz referência ao nosso segundo elemento. Aí, então, eu vou fazer assim, ó, pego a média e subtraio do segundo elemento, que nesse caso aqui é 8. Ó. Tá vendo? Porque eu digo a vocês que tem que tomar cuidado com a questão do módulo, porque aqui, ó, 4 menos 8, isso aqui daria menos 4, mas, como o nosso desvio não pode ser negativo, eu vou considerar apenas a parte positiva. Portanto, eu já posso concluir que o meu segundo desvio vai ser um total de 4. Beleza? O terceiro desvio, do mesmo jeito, é 4 menos o meu próximo elemento, que é 3, fica 1. Tá vendo? O meu quarto desvio será 4, que é a média, menos o meu quarto elemento, que é 5, isso aqui dá um positivo. Cuidado, aqui daria um negativo, mas eu estou trabalhando o desvio, que é sempre a parte positiva. Depois que eu determinei o quarto desvio, vou determinar o quinto desvio. Pego a média, pego a média que vale 4 e subtraio do meu elemento, que é 7. Isso aqui dá 3. Mesmo que dá 3 negativo, eu vou considerar a parte positiva. Meu próximo desvio, que é o sexto, eu vou fazer a média, que é 4, menos o termo, que é 1, 3. O desvio 7, novamente, 4 menos 1, 3. E, por último, o desvio 8 é 4 menos 4, que dá 0. Calculei todos os meus desvios. Agora, por último, gente, agora eu vou determinar a minha variância, que eu vou representá-la como sendo a letra V. E aí a variância é o que, gente? Eu vou pegar cada um desses desvios, vou elevá-los ao quadrado e somá-los. Como assim, professor? Vou pegar o desvio 1, que é o 3, e elevo ele ao quadrado. Aí vou somar. Quem é o próximo desvio? 4. Vou também somar e elevar ao quadrado. Terceiro desvio é o 1. Pego o 1, elevo ao quadrado. Vou fazer isso com todos os outros desvios, tá vendo? Do mesmo jeito, ó. Até eu acabar todos os meus desvios. Depois que eu fiz isso, eu vou dividir pelo total, pelo número de desvios. Se eu tenho 8 elementos, eu tenho um total de 8 desvios. Então, eu divido por 8. Então, professor, isso implica dizer que se eu tivesse 12 desvios, eu teria que dividir por 12 perfeitamente. Então, olha só, a variância vai ficar 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 1 ao quadrado, 1, 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9, 3 ao quadrado, 9, 3 ao quadrado, 9 e 0 ao quadrado, 0. Tudo isso dividido por 8. A variância vai ficar igual a 9 com 1, 10. Já vou somando de 2 em 2, tá? Vou repetir o 16. Aí, 1 com 9, 10, novamente. E 9 com 9, 18. Tá vendo? E o 0 ali simplesmente se repete. Eu gosto de fazendo assim, tá, gente? Para poder não errar os cálculos. Aqui vai ficar 10 mais 16, 26. E 10 mais 18, 28. Tudo isso dividido por 8. Vamos fazer aqui no cantinho. 26 somado com 28. 8 mais 6 dá 14. 2 mais 2 dá 4. Com 1, 5. 54. Portanto, ficaremos aqui com 54 dividido por 8 é a nossa variância, tá vendo? Aí, novamente, gente, essa variância
eu posso determinar ela como sendo fração, mas eu também posso representar ela como sendo um número decimal. Mas aí vai depender muito da situação, né, do que você vai querer calcular com ela. Né? Se eu quiser, eu posso simplesmente aparecer aqui e dizer que isso aqui é 6,75, mas as duas respostas estariam corretas. Tranquilo? Então, essa daqui é a nossa variância. Então, espero que vocês tenham entendido. Vamos ver agora a nossa última medida, né? Que a última medida de dispersão, que é o famoso desvio padrão. Gente, o desvio padrão, na minha concepção, é o mais simples, tá? Por quê, professor? Porque o desvio padrão é uma formulazinha. E esse desvio padrão ele será calculado como sendo a raiz quadrada da variância. Então, falando do termo anterior, dos dados anteriores, esse nosso desvio padrão, ele seria simplesmente a raiz quadrada de 6,75. Ó, raiz quadrada de 6,75. Que eu poderia calcular, caso eu quisesse, ou também, se não, tá tudo bem, né? Só que daria aproximadamente 2,59. Beleza, pessoal? Mas se eu quiser, eu posso deixar aqui, ó, como sendo a própria raiz quadrada, quando ela não for exata. Tranquilo, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter ajudado vocês aí nesse processo, tá? Qualquer coisa é só deixar aqui seu comentário na aba de comentários, que eu vou tentar estar te respondendo, ou então você me procura no Instagram. E os alunos do meu curso podem falar comigo pelo WhatsApp, que eu vou estar respondendo todos vocês. Tranquilo? Então é isso. Um beijo enorme no coração de vocês. Continue na luta. Lembrem-se que o estudo é assim, tá? Você precisa se esforçar. Muitas vezes a gente não vai se sentir 100% feliz fazendo aquilo, mas é importante lembrar do nosso objetivo final, que é a aprovação na faculdade dos nossos sonhos, ajudar a nossa família futuramente. E é isso, tá? Espero ser útil para vocês e até uma próxima. Valeu!